Oi gente, tudo bem? E hoje com a série Design de Interiores. Esse terceiro episódio será relacionado a todos os semestres que eu já passei, né? Primeiro, segundo e terceiro, tô indo pro quarto agora. Então, coisas que a gente precisa ter de fato, que faz a diferença no nosso curso, né? Então, eu vim dar essa dica pra vocês, tá? Que o primeiro e o segundo eu fui falando relacionado, mostrando um pouco mais sobre a faculdade, sobre o curso, como é de fato. Dessa vez vai ser sobre o curso, são coisas que a gente precisa ter, coisas que a gente vai precisar bastante dentro do nosso curso, dentro da nossa área. Tipo, por exemplo, a gente não usa caderno. Então, o caderno que eu recomendo é você usar o caderno pequenininho. O meu é de 96 folhas, até o de 48 serve, porque até o momento só usei essa quantidade aqui, ó. Até o momento só usei essa quantidade aqui, ó. Tudo folha limpa. E esse caderno é do segundo e terceiro semestre. Então, eu vou usar ele pro quarto semestre e vai ficar pra vida como design interiores. A única coisa que eu vou fazer com o tempo é trocar a capa dele, né? No caso, eu vou forrar, né? Encapá-lo. Eu gosto do pequeno porque é super prático. A gente que é mulher, é só colocar dentro de uma bolsinha de lado. Ele vai suprir super nossas necessidades. Já outra dica, a gente utiliza bastante lapiseira. Quase nunca a gente usa caneta. Pelo menos eu tenho esse hábito, né? Eu fiz o curso de desenho e a professora sempre estimulou a gente a usar a lapiseira para justamente na hora que for fazer o desenho ter mais prática com ela. Então até hoje em dia eu só utilizo lapiseira, né, no meu caderno, tanto até nas minhas organizações, né, na coisa do blog, do canal, qualquer coisa que eu vou fazer eu só faço de lápis. Então a gente assim não usa muita caneta, mas tenha a caneta, porque quando chega dia de prova, né, lá na faculdade a gente quase nunca faz prova. Né? Na disciplina EAD a gente faz prova, ou algumas disciplinas se você for para final. Então é bom sempre ter pelo menos uma caneta jogada lá dentro da sua bolsa, dentro da sua mochila, porque em caso de emergência é só você pegar a sua caneta, né? E já aconteceu da maioria comigo e que a maioria das pessoas lá da turma de no dia da prova não ter caneta, se esquecer de levar a caneta, porque a gente usa muito a lapiseira, né? A lapiseira, grafite, o lápis, para você entender o que eu tô falando. Então tenha sempre a caneta. Para você assistir o vídeo aqui, ó, clica aqui no card também de material da faculdade, eu em nenhum momento eu mencionei caneta, então a gente acaba justamente esquecendo da caneta por esses detalhes. Alguma coisa que a gente vai usar muito é notebook ou o computador. No meu caso, notebook, porque eu não tenho um computador. E se você não tem, que pretende comprar um notebook ou computador, pausa, por favor. Ou você conversa com uma pessoa que realmente entende, né, sobre o computador que você tem que usar lá, referente aos softwares que a gente utiliza na faculdade, que é o SketchUp, o AutoCAD, outras coisas mais que a gente utiliza. Precisa ter um processador, um suporte, uma funcionalidade diferente do que você simplesmente comprar um computador para você assistir vídeo no YouTube, né? Não é a mesma coisa, não é totalmente diferente. Então eu recomendo que você ou converse com uma pessoa que realmente entenda de fato, ou quando começar as aulas, você conversar com o seu professor. Normalmente no primeiro semestre a gente não utiliza tanto o computador, exceto para fazer slide. A gente usa bastante, ó. Os programas que a gente vai utilizar bastante são o Word, Excel para fazer as planilhas. O Word é pra gente fazer a parte escrita, né? Porque design interiores também faz a parte escrita. Planilha no Excel. O slide pra gente fazer umas apresentações para o professor, mas na vida a gente também vai usar slide para poder mostrar aos clientes, e o AutoCAD, SketchUp e outros plugins que a gente tem para poder renderizar e outras coisas a mais que pode surgir, né, que você queira, Promobile e outras coisas a mais. Então precisa de um computador compacto para essas coisas, justamente por causa dos softwares, não por causa do Word, Excel e outras coisas, porque em um computador mais básicozinho a gente já consegue ter acesso a ele. Converse, quando começar as suas aulas, você conversa com um professor que entenda sobre isso, quais as funções necessárias para um determinado notebook ou computador que você for comprar, tá? Não dê a louca de, eu vou comprar um computador. Não. Porque pode ser que você compre um computador e nem funcione, gente, para você fazer a instalação de determinados softwares para o computador. Ele não rode no seu computador. Então tem todo esse processo. Eu não vou dar dica para vocês porque eu não entendo disso. Eu comprei o meu computador por orientação de um professor, não na faculdade, mas em um curso de desenho que eu fiz. Outro ponto, a gente vai usar bastante pendrive, tá? Então compre um pendrive de no mínimo 8 GB, né? Para poder botar os arquivos. Nossos arquivos são bastante pesados, justamente por causa disso que a gente precisa de um computador com um processador, com as funcionalidades maior, tá? Eu tô falando funcionalidade, estou generalizando porque eu não lembro de todos os pontos que a gente precisa prestar atenção na hora de comprar, então por isso que eu falo para você conversar com o professor.
porque nossos arquivos, eles são pesados, então requer que o seu notebook ou computador tenha uma funcionalidade maior. Então, como eles são pesados, acaba se tornando grande. Por exemplo, acontece de seu pendrive não ter mais espaço. Isso já aconteceu comigo, de o meu pendrive não ter mais espaço, né? Porque às vezes eu sou a louca de ficar gravando várias vezes o arquivo com nomes diferentes, né? Com etapas diferentes. Por exemplo, parei em um ponto, aí eu salvo, aí começo a fazer outro, já salvo com outro nome, tá? Eu tenho essa maluquice. Até que hoje em dia, graças a Deus, eu parei com isso, eu só atualizo. No começo eu não tinha muito esse hábito, no caso. Recomendo que você compre um pendrive, que a gente vai usar muito, muito mesmo. Tem professor que vai pegar, gente, turma, passa aí o pendrive pra eu poder passar o slide, pra eu poder passar uma atividade que é pra fazer, pra eu poder passar um arquivo, né? Dependendo do professor, ele vai passar pelo portal, né? Que tem o portal do aluno, que aí já direciona e tal. Mas tem professor que já passa diretamente pro pendrive, se você quiser logo. Todo dia você leva o seu pendrive, porque pode acontecer de alguém ter alguma coisa bacana que você queira, do professor passar algo e você está sem seu pendrive, né? Então, assim, o professor passa pelo portal e também às vezes ele, além do portal, ele coloca logo no seu pendrive, que eu acho super válido, porque pode às vezes acontecer alguma coisa e você não conseguir ter acesso ao portal. Já tá no seu pendrive, é super bacana. A gente usa também bastante o e-mail, justamente para poder passar a atividade de um colega a outro. A gente usa bastante o Skype. Se você faz trabalho em grupo, eu já fiz trabalho em grupo que era via Skype, né, que é muito bacana, porque aí você não precisa sair de casa, cada um vai fazendo ali, vai fazendo a sua parte ali mesmo pelo Skype. Gente, é muito bom você estar no aconchego da sua casa e desenvolver alguns trabalhos através do SketchUp. Do SketchUp não, do Skype. Gente, o Skype é vida, né? Ajuda bastante a gente desenvolver trabalho assim. Grupo de WhatsApp para poder desenvolver trabalho a gente vai usar bastante. Outro ponto que a gente vai usar muito também é dinheiro, gente. Dinheiro para você fazer as impressões. Porque assim, dependendo da universidade vai ser barato e tem algumas impressões que não faz dentro da universidade, você tem que ir para fora, né? E quando você chega fora, é caro. Por exemplo, um papel A3, né, na faculdade tira a Xerox, mas se o A2, por exemplo, normalmente é 1,50, mas se você precisar tirar 10 folhas de A2, né, cada um sendo 1,50, então já vai gastar um dinheirinho, né, gente, um dinheirinho aí. Às vezes transporte para você ir para casa do seu coleguinha, transporte para você visitar algumas lojas para você ter conhecimento. Eu gosto muito de fazer isso. Outra dica já, né? Visite lojas, tá? Para poder você ter um conhecimento, o vendedor te ajudar, ou você simplesmente ter conhecimento ao conhecer o produto de fato, né? Ajuda bastante, contribui pra gente desenvolver nossos trabalhos. A gente acaba gastando um valorzinho aí, né? Com essas coisas. Além do material que eu já falei pra vocês, de juntar seu dinheiro pra quando começar as aulas, você já tem um dinheiro ali guardado pra você comprar os materiais. Que no mínimo eu acho R$300, dependendo do tipo de aluno, de pessoa que você for. Né? Se você for que nem eu gosto de pesquisar as coisas, vai comprando mais barato, porque eu lembro que na minha época eu gastei R$300. Outra coisa, você vai precisar baixar as normas. E uma dica que eu dou é o professor passar e você baixar as normas. Às vezes a gente tem o hábito de baixar as normas e não acompanhar. Então, além de você baixar a norma, acompanhe, ou tem o hábito de baixar. Por exemplo, eu tenho uma norma que eu não baixei ainda. Vou baixar agora nas férias, né? Eu tenho que baixar as normas que eu vi no semestre passado e não baixei até agora. Além de baixar, imprimir e tê-la, né? Não se deixar, pelo menos eu sou uma pessoa que não funciono somente no computador. O papel tem que estar ali na minha mão. Eu tenho que sentir o papel ali na minha mão. Então, vou baixar e imprimir essas normas, né? Que tem várias normas, gente, que a gente tem que seguir. E sigam elas, gente. Acompanhem, tá? Que às vezes a gente baixa e não acompanha. Tiram a nota baixa no trabalho porque justamente a gente não tá acompanhando a norma. A gente tá achando que tá fazendo certo, mas existe uma regrinha, umas norminhas que a gente tem que acompanhar. Então, quando você baixar, siga aquela norma, porque precisa seguir a norma. Faz totalmente uma coerência. Tem coisas que ainda a gente não concorda muito e tem algumas normas que a gente não entende nada, né? Porque tem algumas normas que estão com a linguajar muito ultrapassado, no meu ponto de vista, ultrapassado. Digamos, não tá de uma forma coerente, de uma forma fácil de a pessoa entender, fica um pouco complexa a forma que ele se explica. Por último, uma coisa que funciona super para mim é ler livros. Você pode ler simplesmente na biblioteca, se você não quiser ler o livro todo, você lê direcionado àquilo que realmente lhe interessa, porque isso funciona super também, tá, gente? Eu tenho esse ponto de vista, não preciso ler o livro totalmente todo. Tem alguns livros que eu leio todos, tem alguns livros que eu pego e leio só determinado assunto que realmente me interessa. Isso é muito comum. Eu sou uma pessoa que aprendo bastante com leitura. Então, assim, se você não gosta muito de ler, mas você poderia ler pelo menos o assunto, o tema que você realmente quer ter o conhecimento. Então, eu acho que vale super a pena você ler livros.
dar uma olhada em revista, também assistir alguns vídeos no YouTube ou alguns programas relacionados a design de interiores. Repassando as dicas que eu dei, compra um caderno pequeno, tenha sempre um pendrive, um computador, notebook, vai ter umas funcionalidades que você vai precisar ver com o seu professor quando começar as aulas, então não precisa se desesperar e comprar o notebook agora. Faça sempre uma limpeza no seu notebook e pendrive, eu nem fiz, nem falei, né? Notebook, computador e pendrive, sempre faça uma limpeza para ele poder ter mais agilidade, o pendrive justamente para ter mais espaço. Crie pasta no seu pendrive de links e pastas relacionadas a cada matéria, cada disciplina. Acho que fica mais organizado, né? Mais prático no nosso dia a dia do que uma pasta ou simplesmente jogar tudo lá no seu pendrive de coisa da faculdade com outras coisas a mais. Então eu gosto de deixar tudo separadinho. Então assim, guarde todas essas coisas que o professor irá passar, porque você irá utilizar no dia a dia, na vida, tá, gente? Porque faculdade não é escola. A faculdade é um caminho para a sua profissão, então aquilo que você aprende na faculdade você vai usar durante a vida toda. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis fazer esse vídeo para você ter conhecimento do que você vai precisar ter lá dentro da faculdade. Se você não assistiu, assista os últimos vídeos, né? O primeiro e o segundo na prática, né? Contando para real como é que funciona para vocês lá dentro. Então, se você quiser saber um pouco mais, só assistir os outros vídeos. E nesse eu quis falar de uma forma mais por atitudes, né? Escolhas nossas que a gente tem que fazer, né? Espero que eu tenha explicado bem. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei, seguir as redes sociais, Elzy Santos Blog, o Diário da Construção, @kp115. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.